Boa noite a todos. Meu nome é Andréa Cordeiro, sou guia das oficinas de oração em vida. Estou regravando a palestra que nós fizemos agora há pouco no nosso Instagram ao vivo. Infelizmente não foi possível gravar, então vamos fazer tudo de novo com o mesmo amor, tá bem? Então vamos lá. Jesus, simpatia, preferência e opção pelos pobres. Seus favoritos são os marginalizados, os desprezados, pecadores, publicanos, enfermos, os deserdados do mundo, rejeitados pelas classes altas, os convidados ao banquete são pobres, cegos, aleijados e coxos. As boas notícias e o reino são para os pobres, para os pecadores, o perdão e a miséria. A mulher discriminada e marginalizada é escolhida com preferência. Estamos desdobrando diante de vocês um ideal. Assim como uma estrela lá no céu, como o Frei fala, é o nosso ideal. Então, o ideal, gente, não se consegue com as mãos. O ideal nos orienta, nos questiona e nos inspira. Os marginalizados, os desprezados, sempre estão feridos, sempre estão doentes, doentes de amor. Não os curamos, gente, pondo o dedo na sua chaga, mas colocando nela o bálsamo de ternura. Mais que a ordem, nos interessa a cura. Isaías nos diz que o Messias não será um degolador de inimigos, mas aquele que diante de uma mecha que ainda fumega, uma chamazinha que ainda está ali aparecendo, não lhe dará um sopro para que se apague, mas o sopro da sua boca acenderá uma labareda. E diante de cada bambu rachado, não lhe dará uma última pisada, mas com mãos delicadas transformará numa flauta mágica. Jesus conta a parábola do joio e do trigo, onde o dono do trigal diz a seus servos, quando eles querem arrancar o joio que tinha nascido, que tinha sido semeado pelo inimigo, ele diz, não o arranquem, porque quando o arrancar o joio, poderá ferir de morte o trigal. Com isso, Jesus queria dizer que Deus não participa das nossas impaciências, nem dos nossos medos, muito menos dos nossos instintos de castigar. Ele quer que nós aprendamos com ele. Isso sim. Então, Jesus nos propõe que a suavidade substitua o grito, o carinho em vez de ameaças e a misericórdia no lugar da justiça. Tudo que nós estamos falando aqui, meus queridos, aqui é o fundamento doutrinal do ideal evangélico. Mas para chegarmos nesse ideal, é preciso uma coisa muito, muito difícil. Nascer de novo, como diz Jesus a Nicodemos. É preciso, gente, renunciar a todos os gritos e reclamações do egoísmo, a todas as reclamações do nosso amor próprio ferido, a todos os impulsos de rancor, ao homem velho carcomido. Temos que renunciar a todos os filhos do ego e nascer de novo. Não se nasce de uma vez para sempre. É preciso, gente, estar nascendo todos os dias, porque os impulsos negativos vão nos acompanhar até o final da nossa vida. Mas a gente tem que se manter nesse esforço de nascer.
no nosso tempo forte diário, com Jesus Cristo, contemplando Jesus e combatendo o nosso ego, contemplando Jesus e combatendo o nosso ego. Morre-se assim ao egoísmo e nasce-se ao amor. E para se nascer ao amor, é preciso morrer ao egoísmo. Primeiro é morrer ao egoísmo, ao eu, ao ego, e automaticamente se nasce ao amor. Há que morrer para viver. Morrer, gente, significa, escrevam aí, renunciar às exigências do orgulho e a toda apropriação. Renunciar, repetindo, às exigências do orgulho e a toda apropriação. E para morrer, nós precisamos ser humildes. E humilde, gente, é uma palavra que está fora de circulação. Contudo, o Evangelho ele se sintetiza em duas palavras: humildade e amor. Sem humildade não pode haver amor, porque sem humildade, de forma camuflada, nós nos amamos a nós mesmos. Então, nós temos que morrer a esse impulso. Portanto, a meta é o amor, mas o caminho é a humildade. Então, nós temos que seguir Jesus. Ele é o amor, a meta, e o caminho é Ele. Então, Deus, né, a Trindade Santa é a meta, porque é o amor, e o caminho, que é a humildade, é a gente repetir atos de Jesus, porque ser humilde nós não vamos ser nunca como Ele. Então, o maior e único mandamento de Jesus é o amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar o amável, gente, é molezinha, é super fácil. Mas o que Jesus está nos pedindo é amar aquela pessoa difícil, amá-la como ela é. Por quê? Que mérito tem em amar o amável ou o simpático? Nenhum. A essas pessoas todo mundo ama, é moleza. Então, essa é a essência do ideal evangélico. Anotem no seu caderninho. Viver em Jesus, com Jesus e por Jesus, uma pura fraternidade. Olhar ao irmão vendo nele Jesus. Eu vos declaro essa verdade, Jesus fala lá em Mateus 25, versículo 40. Cada vez que fizestes isso a um dos menores desses meus irmãos, a mim o fizestes. Então vamos fazer juntos uma oração que é longa, mas belíssima, belíssima, que é a graça do amor fraterno. Peguem no seu caderninho, no seu livro Encontro 37, no meu livro, página 58. Encontro 37. Vejam se vocês encontram. Comecemos então, todo mundo achou? Comecemos. Senhor Jesus, foi teu grande sonho que fôssemos um como o Pai e tu, e que nossa unidade se consumasse na vossa unidade. Foi teu grande mandamento, testamento final e bandeira definitiva para teus seguidores, que nos amássemos como tu nos havias amado. E tu nos amaste como o Pai amava a ti. Essa foi a fonte, a medida e o modelo. Com os 12, formaste uma família itinerante. Foste com eles sincero e veraz, exigente e compreensivo,
e principalmente muito paciente. Como em uma família, alertaste-os para os perigos, estimulaste-os diante das dificuldades, celebraste seus êxitos, lavaste-lhes os pés, serviste-os à mesa. Primeiro, deste-nos o exemplo e depois deixaste-nos o preceito: amai-vos como eu vos amei. Na nova família ou fraternidade que hoje formamos em teu nome, acolhemos-te como dom do Pai e te integramos como irmão nosso. Senhor Jesus, tu serás, portanto, a nossa força aglutinante e a nossa alegria. Se não estiveres vivo entre nós, esta comunidade virá abaixo como uma construção artificial. Tu te repetes e vives em cada membro, e por isso nós nos esforçaremos para respeitar-nos uns aos outros, como faríamos contigo. Tua presença nos questionará quando a unidade e a paz forem ameaçadas em nosso lar. Pedimos-te, pois, o favor de permaneceres muito vivo em cada um de nossos corações. Derruba as altas muralhas levantadas dentro de nós pelo egoísmo, o orgulho e a vaidade. Afasta de nossas portas as invejas que obstruem e destroem a unidade. Livra-nos das inibições, acalma os impulsos agressivos, purifica as fontes originais e que cheguemos a sentir como tu sentias, amar como tu amavas. Tu serás nosso modelo e nosso guia, ó Senhor Jesus. Dá-nos a graça do amor fraterno, que uma corrente sensível, quente e profunda corra em nossas relações, que nos compreendamos e nos perdoemos, que nos estimulemos e nos celebremos como filhos de uma mesma mãe. Que não haja em nosso caminho obstáculos, reticências, nem bloqueios, mas que sejamos abertos e leais, sinceros e afetuosos, e assim cresça a confiança como uma árvore frondosa que cubra com sua sombra a todos os irmãos da casa, Senhor Jesus Cristo. Conseguiremos, assim, um lar cálido e feliz, que se levantará como uma cidade na montanha, como sinal profético de que teu grande sonho se cumpre e de que tu mesmo, Senhor Jesus, está vivo entre nós. Assim seja. O Evangelho nos conta que enquanto Jesus caminhava, um homem se aproximou dele dizendo: Senhor, eu quero te seguir aonde quer que você vá. E Jesus lhe respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então eu digo, quantas pessoas que resolvem seguir Jesus e diante das dificuldades que encontram têm a tentação de dizer às vezes, isso não vale a pena. E ainda assim perseveram.
Entretanto, não é fácil. Quando os anos vão passando e a rotina espreita a gente e chega o cansaço espiritual e não há onde reclinar a cabeça, não é fácil perseverar. Somente a oração diária, só mesmo a oração pessoal que nós aprendemos nas oficinas é que nos dá força para a gente perseverar, porque a graça de Deus não se repete. Todo dia Ele manda o Espírito Santo para renovar a face da terra. Então nós somos renovados junto com Ele, fazendo as nossas orações, nossos tempos fortes. Outra passagem do Evangelho. Jesus ia caminhando cercado de pessoas. Olhou um jovem e lhe disse: segue-me. E o outro respondeu: minha mãe acaba de falecer. Deixa-me ir enterrá-la. Jesus lhe respondeu: deixa os mortos a tarefa de enterrar os mortos, e você vai anunciar o reino de Deus. Às vezes, aquele que se sente chamado, ele tem um medo secreto, e aí ele dá um monte de desculpas, dizendo assim: estou comprometido com a minha família, todo o tempo, é muito pouco, minha mãe e meu pai, eles contam comigo lá em casa. Muitos dão essa desculpa para si mesmo. E Jesus vai responder para essas pessoas: está bem, não estou lhe dizendo para abandonar sua casa, mas o mundo está cheio de inválidos e enfermos de espírito. São multidões que estão cansadas, desesperadas, à beira do desespero, como nós estamos vendo nessa pandemia. Só sei uma coisa, diz Jesus, que o amor pode tudo, porque o amor multiplica as energias, tira forças da fraqueza, faz possível aos impossíveis. Vem, Jesus está te chamando. Necessito de você para que anuncie aos solitários a notícia de que não estão sozinhos. Diga-lhes que eu estou com eles, porque eu os amo mais do que uma mãe. Em outro texto do Evangelho, Mateus conta para nós sobre o modelo de prontidão em seguir Jesus. Jesus ia caminhando pela margem do lago da Galileia quando viu dois irmãos. Eram pescadores e estavam atirando a rede na água. Jesus lhes disse: sigam-me, eu os farei pescadores de homens. No mesmo momento, deixando as redes, foram com ele. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos que estavam com seu pai arrumando as redes. Jesus os chamou e eles, deixando em seguida a barca e seu pai, o seguiram. Geralmente, gente, o seguimento, uma pessoa seguir Jesus, que se sente chamada, não é tão instantâneo assim, de uma forma muito radical. Às vezes se dá um amadurecimento muito lento, com vacilações, E às vezes até uma preparação prolongada. E às vezes nem também o chamamento de Deus é muito claro na hora, muito assim, fulgurante. Quase sempre é mediante uma lenta pedagogia que Deus vai sugerindo para nós, enviando sinais que a gente não vai ter dúvida. Uma forte comoção interior, uma graça particular. Cada caso é uma história única e que não se repete. Essa sedução de Jesus com a gente acontece de forma muito particular e única. Mas a questão é uma só. Num determinado momento, gente, tem que haver uma decisão aí dentro do seu coração. Buscarei o tempo necessário e eu vou com Jesus. Seguirei Jesus aonde quer que ele me chame. Então, tem que ser uma decisão, tá bem?
O Evangelho diz que Jesus, depois de curar o paralítico diante do assombro do público, saiu dali e ele viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no lugar onde se cobravam os impostos para Roma. Jesus disse para Mateus: segue-me. E então Mateus se levantou e o seguiu. Obviamente, gente, que nem tudo se sucedeu nesse mesmo instante. Entre a renúncia do cargo de Mateus, de cobrador de impostos, e o arranjo das coisas que ficariam pendentes, a família dele, ele passou um tempo razoável, grande, até que as coisas se consumassem. Mas nós temos que entender o seguinte, até porque Mateus deve ter ido escutar Jesus com uma certa frequência, então ele já estava, assim, conhecia Jesus, né? Já estava seduzido por Jesus. Mas o que o Evangelho quer que se ressalte aqui é que Mateus, num determinado momento, diante do convite de Jesus, ele tomou essa decisão com muita firmeza e de forma que ele não ia abrir mão dela, de seguir Jesus, entenderam? Então, o importante, gente, é que aí dentro do coração de vocês, que está assistindo esse retiro, dos que vivem uma oficina de oração e vida bem vividas, passado o tempo que seja necessário, havendo aí amadurecido as coisas, um belo dia, a pessoa toma e mantém firmemente essa resolução de seguir Jesus Cristo. Isso é que importa, tá bem? Então, Jesus vai estar ali prontinho te esperando, porque ele foi seduzindo o seu coração, foi chamando você todos os dias no seu tempo forte. É isso que acontece. Quando ele olha pra gente com esse olhar irresistível, não dá para dizer não, não é? Então, vamos fazer juntos uma oração agora belíssima, que é o Encontro 48. No meu livrinho está na página 73. A luz de tua imagem. Vamos fazer juntos, tá bem? É linda essa oração. Encontro 48. Encontraram? Comecemos. Senhor Jesus Cristo, que tua presença inunde por completo meu ser, e tua imagem fique marcada a fogo dentro de mim, para que eu possa caminhar à luz de tua imagem e pensar como tu pensavas, sentir como tu sentias, agir como tu agias, falar como tu falavas, sonhar como tu sonhavas e amar como tu amavas. Que eu possa, como tu, despreocupar-me de mim mesmo para me preocupar com os outros. Ser insensível a mim e sensível aos outros. Sacrificar a mim mesmo e ser, ao mesmo tempo, alento e esperança para os outros. Que eu possa ser, como tu, sensível e misericordioso, paciente, manso e humilde, sincero e veraz. Teus prediletos, os pobres, sejam os meus prediletos. Teus objetivos, os meus objetivos. Que os que me veem te vejam. E eu chegue a ser uma transparência de teu ser e de teu amor. Assim seja. Continuemos. Não houve na história da salvação ninguém que tenha superado a Paulo de Tarso.
na eficácia missionária de Paulo. Seus pensamentos e seus conselhos são da mais alta categoria, estimulantes e apaixonados. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo nos transmite estas dramáticas expressões. Para evangelizar os sábios, Deus escolheu os que o mundo tem como ignorantes. E para envergonhar os fortes, Deus escolheu os que o mundo tem como fracos. Deus escolheu as pessoas insignificantes deste mundo, quer dizer, os que não são nada, para confundir os que são alguma coisa. Assim, ninguém poderá vangloriar-se diante de Deus. Mas Deus mesmo uniu vocês com Jesus Cristo e fez também que Cristo seja a sua sabedoria e por meio de Cristo consagrados a Deus e salvos. Sem dúvida, existem entre nós aqui assistindo o retiro doutores, professores, pessoas bem preparadas. Mas há também pessoas sem maior preparo, sem estudos especiais, mas com um enorme coração. Só para citar 2 exemplos dessa simplicidade, o Frei cita o santo cura d'Ars e o nosso amado Francisco de Assis. Em todo caso, não precisamos nos distinguir entre as pessoas pela sabedoria humana, nem por sermos pessoas procedentes da alta sociedade, e nem por termos uma esmerada preparação intelectual nas faculdades em geral ou nas faculdades de teologia. O que o povo de Deus espera de nós é que nós nos distingamos por ser pessoas enamoradas por Jesus Cristo. Isso sim, isso que vai fazer a gente ser diferente dos outros. Sermos pessoas enamoradas por Jesus, capazes de passar longas horas com Ele e de padecer por seu amor e de entregar sua vida gratuitamente por Ele, voluntariamente, como Ele fez por nós. Paulo, na carta aos Gálatas, nos entrega essa formidável afirmação. Anotem aí. Mas Deus me escolheu antes que eu nascesse e me chamou por seu imenso amor. Quando Ele quis, me fez conhecer seu Filho, para que eu anunciasse sua mensagem de salvação entre as pessoas. Gálatas 1, 15 a 17. Primeiro amor, fonte de todo bem. Deus começou por amar intensamente ao escolhido com imenso amor. E porque o amou, o chamou. E porque o amou, o escolheu. A vocação é, pois, um sinal de predileção. Então, se você sentiu vocação de seguir Jesus, você, portanto, é um escolhido por predileção e esteve desde a eternidade focalizado pelo olhar de Deus, um olhar privilegiado de amor. E antes que Ele visse a luz desse mundo, essa pessoa vocacionada, muito antes que respirasse as gerações humanas sobre a terra, o Eterno o marcou e o escolheu com um sinal da predileção e da predestinação. Chega então a maturidade dos anos, quando Deus quis, ou seja, quando determinou, Ele, Deus, o fez conhecer o seu Filho Jesus Cristo. Quer dizer,
Deus manifestou em todo o seu esplendor diante dos olhos dessa pessoa que ele escolheu a ternura e a figura de Jesus. De tal modo, gente, que essa pessoa ficou deslumbrada e enamorada de Jesus para todo sempre. É uma paixão. E de maneira que seja leigo, seminarista, sacerdote, possa dizer um dia como Paulo: eu sou um apóstolo, não enviado ou nomeado pelos homens, e sim por Jesus Cristo mesmo e por Deus Pai que o ressuscitou. Prestem atenção nessa frase, gente. Eu sou um apóstolo, quer dizer que antes ele foi discípulo. Então, no nosso tempo forte, nós somos discípulos do Senhor, aonde ele nos prepara para que a gente possa ir anunciar como apóstolo que ele é vivo e ressuscitado. Por isso a importância da oração diária e dos tempos fortes. Então, Paulo diz: mas destinado e enviado para quê? Escrevam aí para nunca mais a gente ter dúvidas do que é evangelizar. Para anunciar e proclamar o amor e a ternura de Deus Pai, a morte e ressurreição salvadoras de Jesus Cristo, os traços maravilhosos de bondade, compreensão, paciência e doçura de Jesus de Nazaré. Isso é o que nós somos destinados quando seguimos essa vocação. Finalmente, Paulo lança um olhar retrospectivo para a sua vida e encerra a sua existência com essas palavras emocionadas. Eu já estou acabado e chegou o momento de partir. Combati um grande combate, terminei a carreira e guardei a fé. Por isso, já está preparada a coroa que em justiça me dará o justo juiz naquele dia. E um dia também, aquele que se dedica a servir ao Senhor chegará ao ocaso e todas as forças da decadência o envolverão. Mas ele poderá dizer: minha vida está acabando e a hora de partir está chegando. Foi uma existência generosa e fecunda. Muitas horas da vida que eu poderia ter usado para me divertir, dediquei-me a proclamar o nome do Senhor. Ensinei aos doentes a tirar os espinhos, aos machucados pela vida a curar as feridas. Semeei a esperança no campo árido dos desesperados. As centenas de desiludidos fiz que recobrassem o sentido da vida e a vontade de viver. Fiz com que amanhecesse a aurora da paz em uma multidão de corações povoados de conflitos íntimos. Lutei para que numerosas pessoas passassem pelo mundo cobertas com as vestimentas de Jesus, mansidão, doçura e amor. Minha vida foi uma batalha bonita. Fui fiel, estou terminando a carreira. Guardei minha amizade com o Senhor, cultivando-a todos os dias na minha oração pessoal. Agora espero em paz o dia da partida para encontrar-me com o meu Senhor. Deste modo, vocês irão concretamente realizando dia após dia o pedido de Jesus. Venha e segue-me. Vamos terminar nossa palestra de hoje com um canto em forma de oração que está no fim do livro Encontro número 8, no meu livrinho, página 104. Quero ouvir teu apelo.
Comecemos. Quero ouvir teu apelo, Senhor, ao teu chamado de amor responder. Na alegria te quero servir e anunciar o teu reino de amor. E pelo mundo eu vou, cantando teu amor, pois disponível estou para servir-te, Senhor. Dia a dia, tua graça me dás, nela se apoia o meu caminhar. Se estás ao meu lado, Senhor, o que então poderei eu temer? E pelo mundo eu vou, cantando teu amor, pois disponível estou para servir-te, Senhor. E terminamos aqui a nossa quarta palestra. Colocaremos então no feed de notícias do Instagram o tempo forte e as orações lá, e aqui também no YouTube, nas postagens que agora é possível colocar, tá certo? Fiquem com Deus, degustem, assistam o vídeo com bastante carinho, deixem o like se vocês gostaram e degustem esse caramelo até amanhã, tá bem? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, que o Senhor os dê para vocês uma noite bonita, com bons sonhos e um sono reparador. Shalom, fiquem com Deus.